Salve, salve rugbyeiros e rugbeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 56 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho e no programa de hoje você fica sabendo de tudo aquilo que rolou na última semana do rugby brasileiro e também na Copa do Mundo, hein? Vou falar de Copa do Mundo hoje com certeza. Bom, começando com o rugby brasileiro, tivemos nesse final de semana o Super Sevens, segunda etapa do Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens. Muito rugby rolando lá em Jacareí. Tivemos a segunda e penúltima etapa da primeira divisão nacional, a última etapa da segunda divisão nacional e também o inédito torneio M17. Vamos passar limpo então. Tivemos em primeiro lugar no torneio da primeira divisão o Melina. A Melina foi campeão com uma vitória emocionante ali no fim sobre a equipe do Curitiba, por 15-12, o Curitiba foi um dos grandes destaques aí da competição, tinha feito uma campanha fenomenal aí até chegar na final. O Curitiba, que tinha terminado em último lugar na primeira etapa, deu a volta por cima. O Jake está lá como treinador, algumas jogadoras da seleção brasileira voltaram, Maísa voltou, Larissa voltou, a equipe estava muito forte, muito focada, aí conseguiu o vice-campeonato, mas o Melina foi superior e venceu no final de virada, estava 12-0 para o Curitiba, a Melina virou para 15-12. Em terceiro lugar ele ficou o Niterói, em quarto ficou o Band Niterói, é o vice-líder, porque já tinha vencido a primeira etapa, né? Quinto lugar para o Delta, sexto Leão de Paraisópolis, sétimo São José, que deu uma caída aí de rendimento, e oitavo o Pasteur. Com isso, na classificação após duas etapas, temos Melina com 18 pontos, Niterói com 17, briga acirrada aí pelo título entre os dois, deve se polarizar aí, portanto, entre Melina e Niterói na última etapa, a terceira e última etapa, que é nos dias 11 e 12 de novembro. Em terceiro lugar, Band Saracens com 13 pontos, Curitiba em quarto com 9, São José com 8, Delta com 8. É uma briga intensa pelos três primeiros lugares que valem Bolsa Atleta e também pelo top 6 da competição, que garante os seis primeiros colocados da primeira divisão se garantem na primeira divisão de 2024, né? Então tá aí a briga também pela permanência. Em sétimo lugar está o Pasteur com 6 pontos e as Leões de Paraisópolis têm 5 em último lugar. Os dois times ainda, Pasteur e Leões, brigando para sair dessas duas últimas colocações, porque os dois últimos colocados têm que jogar uma repescagem, o Brasil Sevens, em dezembro, para conseguirem ficar na primeira divisão do ano que vem. Então tá aí a primeira divisão após duas etapas. A segunda divisão nacional, essa sim, só tem duas etapas mesmo, então tivemos a etapa final, decisão de título, e título ficou com El Shaddai. El Shaddai ficou em primeiro lugar, uma vitória aí na grande final, 29-5 sobre o Maringá, 2 títulos consecutivos, campanha invicta do time carioca. El Shaddai promovido para a primeira divisão do ano que vem. Maringá em segundo lugar, terceiro lugar Jacareí, quarto lugar para o Goianos, quinto Rio Rugby, sexto Desterro, sétimo USP e oitavo para o Grêmio Náutico Maricá. Mesma coisa, os 6 primeiros colocados garantem vaga, asseguram vaga na segunda divisão do ano que vem. Os outros dois têm que jogar repescagem pelo Brasil Sevens para garantir vaga aí na segundona do ano que vem. E tivemos um torneio inédito M17, muito bom, a gente falou sobre isso. A competição foi transmitida pelo YouTube da CBRU, entrevistamos inclusive o Will Broderick, treinador da seleção feminina, sobre esse assunto, né? Como que esse torneio foi tão importante aí para garantir a continuidade do trabalho de categoria de base. Ano passado o Super Sevens teve M19 e agora tem M17 também, o que é muito importante. Tivemos em primeiro lugar 8 equipes participando. Em primeiro lugar, Leões de Paraisópolis, campeãs, 19-5 na final sobre o Melina, Melina vice. Terceiro lugar para o César de Jacareí, quarto São José, quinto Pasteur, sexto Maricá, sétimo Tornados em Indaiatuba e oitavo para o Maringá. Tá aí, 8 equipes de 3 estados diferentes aí, 4 estados diferentes, perdão, disputando o M17. E além disso, o final de semana também foi de muito rugby, 15 decisões estaduais. Tivemos a Copa Paulista sendo decidida com o título aí do Urutu, venceu por 22-8 o Lechuza. Tivemos ainda a final do Campeonato Gaúcho, 15-0 para o Farrapos em cima do Charrua. O jogo foi lá em Porto Alegre, 12º título consecutivo da equipe do Farrapos. Continua a hegemonia do time de Bento Gonçalves lá no Rio Grande do Sul. E tivemos também aí o 24º título do Niterói no Campeonato Fluminense. Niterói venceu o Itaguaí na final por 39-14. Tivemos ainda o terceiro lugar do Campeonato Fluminense, com o Rio Rugby vencendo 43-17 o Carioca. Aí um jogo que deve ser importante em termos de classificação para o torneio de acesso do ano que vem. Tivemos mais jogos ainda. São Carlos venceu o Rio Branco, Rio Preto venceu a Taça Prata da Copa Paulista por venceu 30-25 de Paraisópolis na final. Tivemos ainda rolando NDU
Novo Desporto Universitário, etapa da Série B em São Paulo, lá no SPAC, título da UFABC. Tivemos também Rugby Sevens na Bahia, em Sauípe, com as seleções da Bahia M19 e M17 se enfrentando. Aí, bem interessante final de semana de rugby nacional. E em termos de seleções brasileiras, tivemos ainda a seleção brasileira masculina de Rugby Sevens, os Tupis, viajando e fazendo aí um camp na Argentina, para enfrentar as seleções da Argentina, a seleção do Uruguai. Tivemos 3 jogos aí para as seleções brasileiras contra os argentinos, foram vitórias argentinas, mas muito importante essa preparação para o PAN que rolou lá, sob o comando do técnico Lucas Duque, o Tanque. Brasil se preparando para os Jogos Pan-Americanos lá no Rio de Janeiro. E agora, então, já que a gente falou muito de Rugby Sevens feminino, vamos entrevistar o Simon Corbi, ele que é uma das pessoas à frente aí do projeto do El Shaddai campeão da segunda divisão, novo time integrante da primeira divisão do Super Sevens de 2024. Vamos lá, papo com o Simon, excelente, para conhecermos mais sobre esse projeto em terras cariocas. E recebemos agora ele, Simon Corbi, ele que é uma das pessoas à frente do projeto do El Shaddai, campeão brasileiro feminino da segunda divisão, agora acabou de faturar o título do Super Sevens. E não só no feminino vem se desenvolvendo, né? O El Shaddai revelou várias jogadoras para a seleção feminina, para as Iaras, mas também para o masculino, né? A gente tem o Cafu também, que veio do El Shaddai. Seleção feminina tem a Marcele, tem a Anne, tem a Andressa, tem a Gabi, tem um monte de jogadores aí que vieram do projeto. Simão, seja muito bem-vindo. Que legal, né? Festa aí no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, né? Com essa conquista aí do El Shaddai. Não, com certeza. Obrigado, Victor, pela oportunidade, né, de contar um pouco sobre o nosso projeto e a nossa história, né? Legal. Me conta um pouquinho, então, como que surgiu o projeto, né? Tinha relação histórica ali no começo com Guanabara, né? Como é que foi essa organização aí do El Shaddai? É exatamente isso. Então, eu vou tentar resumir um pouco, mas dando uma visão bem geral da história, né? O projeto, ele vem do trabalho de Ademir e Luciana Tenório, né? Que são diretor, coordenador do projeto. Eles criaram o primeiro projeto em 1999, em outubro. Um pequeno projeto na Rua 20, lá de Curicica, uma pracinha, com 6 jogadores de futebol. Então não era rugby, né? Era futebol, né? E dos 6, dois eram filhos dele, né? Então realmente o pequeno projeto e o projeto começou a crescer. Começaram a participar de campeonato também da Federação Brasileira, né? Da Confederação Brasileira. E então é uma história, uma origem muito de futebol, né? Projeto social de futebol. E se criou naquele momento, nos anos 2010, o nome do El Shaddai, né? Esse El Shaddai é o projeto como um todo. Não era Shaddai Rugby, mas se criou esse nome. Em 2015, o Guanabara fez um projeto que se chamou Guanatotal, né? Um projeto de Rugby 7, onde a ideia era dar visibilidade, né, para jogador das áreas do Brasil que não tem muita visibilidade com o rugby, né? E nesse projeto também se queria integrar atleta do atletismo. A gente tinha um atleta que é o Yuri Monteiro, né, que era um dos melhores do 100 metros brasileiro. E esse atleta vem do Silveira Sampaio, do atletismo de Curicica também. E a Gabi Lima também, não sei se você viu hoje, Ah, vem também do atletismo de Silveira Sampaio, em sim, a Curicica. Gabi ganhou as manchetes também, fiz É, matéria com ela, Olimpíada Todo Dia, legal. exatamente, matéria muito boa, por sinal. Então se criou esse projeto e com o Yuri começou a falar também lá no Colônia, né, em Curicica, que o Guanabara queria criar um projeto social lá na Zona Oeste e a gente começou a falar, a conversar. A gente foi lá visitar, principalmente o Marcel Santos, que você conhece muito bem, e a gente explicou o projeto, convenceram o Colônia Futebol, né, o El Shaddai, na verdade, futebol, de abrir como um polo lá de rugby. E esse polo começou então em 2015 com o Marcel Santos como treinador, o professor, educador, e o Milton, né, que era um treinador de lá, não de rugby, mas que se interessou pelo projeto, né?
E no mesmo tempo a gente começou a fazer uma parceria com o atletismo de Felipe França, né, que é atual preparador físico também na CBRU, né, do desenvolvimento. E aí a gente começou a integrar, então, meninos do atletismo, que o Colón tinha essa parceria com o Silveira Sampaio, do atletismo, e a gente começou a integrar essas meninas, né? E aí que entrou a Andressa, a Ania, a Camila, Fernanda, a Gabi Alves, que hoje está no Melina. Então começou a entrar todas essas meninas e se desenvolverem e viram para o Guanabara, na época do Guanabara, para juntar com o elenco do Guanabara, primeiro juvenil, depois no adulto, né? Então isso foi 2015 é a virada de chave, né? É a entrada do rugby nesse projeto. E aí em 2019 o Guanabara desaparece e aí se faz a questão de como seguir esse projeto, né? Porque a gente estava todos convencidos que ele ia dar muito fruta, né? Aí foi um momento um pouco difícil, né, de entender como que a gente podia fazer. A gente migrou a modalidade feminina do Guanabara para o Exadai para continuar a trabalhar com essas meninas. E aí, nesse tempo, começou também a enviar meninos para as Chiaras, né, a seleção. A Ashe foi para lá antes, a Ashley, né? E aí, depois a Andressa, a Camila, a Marcele, a Pamela. E aí foi assim. Foi até um momento, enfim, um pouco de medo, né? Como que a gente faz para sobreviver com tantas meninas fora, E, do Rio, né? e interessante isso, né, Simão? Porque virou um verdadeiro celeiro de revelação de atletas, né? Várias indo para a seleção e treinando com as Iaras, né? Indo para São Paulo e treinando com as Iaras. Mas o legal é que o projeto continuou se renovando, né? E no final das contas, elas continuaram querendo jogar pelo El Shaddai e é o que a gente viu agora neste ano, né? Isso, porque foi um sonho nosso, né? Desde o início, né? Eu acho que as meninas são fantásticas, porque elas poderiam até muito bem indo para outros clubes, da primeira divisão, porque a gente sabe que também tem essa questão muito financeira, né? Da jogar para a bolsa, então tudo isso entra na conta, né? Mas elas sempre toparam acreditar no nosso projeto. Então, isso acho que é o lado muito legal dessa história também, né? Que embora a gente não podia competir, a gente tinha esse sonho compartilhado e que a gente finalmente conseguiu realizar nesse ano, né? Então conta como é que foi isso, né? Porque agora ano que vem elas podem brigar por bolsa, né? Porque elas vão estar na primeira divisão, então vai ter briga, né? Vamos ver como é que vai ser o Xadá na primeira divisão. Por enquanto tá invicto, né? Ganhou todos os jogos de segunda divisão, então vamos ver como é que vai ser na É, primeira. Mas como que vocês entenderam que agora sim, 2023 era o momento, né, de dar esse passo adiante e ter a equipe jogando o Campeonato Nacional? então tem vários fatores, né? O primeiro é também uma mudança de visão, né, das Iaras, né, do staff da Iaras. Acho que o Will entendeu muito bem que a necessidade também para os clubes, para os atletas de competir com os clubes, né? Até para aumentar o nível das competições, mas também para permitir os clubes, né, de se manter vivo e de crescer no mesmo momento, né, que as áreas estão crescendo. Então, isso que é o primeiro fator, né? E a gente criou uma parceria muito boa com o William, um canal de comunicação muito aberto, a gente troca várias ideias, então isso foi muito positivo. Então, isso que eu achei o primeiro ponto que fez acreditar, pô, acho que agora talvez a gente vai poder ter um retorno, né, sobre o trabalho que a gente vem fazendo. O segundo é que a gente teve a sorte, né, de ter uns amigos no mundo do rugby que visitaram o Brasil, visitaram o projeto e falaram, bom, quanto que é necessário para poder competir? Porque no final é sempre isso, né? Hoje a nossa dificuldade é financeira, né? A gente tem pessoas trabalhando de graça para o clube, desenvolvendo esse projeto. A gente tem muitas meninas, muitos meninos. A gente quer mais, né? Porque a gente precisa ter mais volume para durar no tempo, mas eles aceitaram e falaram, pô, vamos tentar fazer isso acontecer esse ano e vamos ver o que acontecer. E, bom, acho que Deu eles muito gostaram. certo. Deu muito certo aí nesse último final de semana. A Shaddai
até peguei os placares aqui, o Shaddai fez 50-0 no Maricá, depois 38-7 no Rio Rugby, né? Clássico carioca. O Shaddai depois 29-5 no Jacareí, que era o time da casa, na semifinal 26-5 contra o Goianos, depois na final 29-5 contra o Maringá. Foram vitórias bastante contundentes, na verdade, aí da equipe da El É, Shaddai. E como é que você está pensando nesse novo desafio aí do ano que vem, né? Jogar na Elite, na primeira divisão nacional? então agora a gente sabe que o buraco é um pouco mais embaixo, né? A gente não está, a gente está muito ciente que ainda tem um grande trabalho para ser feito aqui no Rio para justamente consolidar os meninos que a gente tem aqui, os meninos, né? Para aumentar esse nível, para até poder se encaixar de melhor forma com as meninas da seleção. E depois é se estruturar também nas categorias de base para ver um pouco mais longe, né? É isso que a gente começou a fazer esse ano também. Então a gente teve, realmente foi um ano fantástico para a gente, né? Porque a gente tem um novo projeto lá em Curici com 80 crianças, tem o Nina também que está com o Shaddai, tem também um polo da federação com a Pamela Nascimento, que também foi das Iaras por um tempo, foi do Melino, mas que é oriundo do atletismo e do Guanabara, e que voltou para casa para poder trabalhar também nesse projeto. Então, eu acho que é isso que nos faz acreditar que a gente pode crescer como um clube, não somente pelos resultados, mas pelo realmente fazer um clube que dura no tempo e se manter na elite, né? Acho que tem que, até agora a gente teve esse cuidado de não queimar as etapas, eu acho que é continuar pensando assim, né? E uma coisa interessante, né, Simão? Pegando aqui essa ascensão de clubes que, na verdade, começam com projetos de base, né? Na primeira divisão feminina já tem as Leoas de Paraisópolis, né? O rugby para todos. E Exato. agora chega o Shaddai, que é quase, né, algo semelhante, só que no Rio de Janeiro, né? Como é que você vê isso, né? Até você, francês, né, conhece muito bem como que o rugby precisa crescer a partir da categoria de base, né? O Brasil ainda tinha essa questão, né? A gente ainda tem muitos times que começam no adulto, né? A França sempre é da categoria de base. Como é que você vê essas oportunidades que o rugby social tem trazido aí pro rugby brasileiro? Então, eu acho que é fantástico. Na verdade, eu acho que o nosso projeto ele vai além do rugby, né? Isso tem que ser muito claro. A gente tem um papel de transformar as vidas e dar mais oportunidade, né? A maioria dessas meninas, meninos, não tem, nem sabe que tem outra porta, né? E a gente só tem que mostrar a porta. E a maioria top integra e quer realmente evoluir, quer sair, quer fazer a coisa diferente, né? A coisa acontecer. Então, acho que é fantástico ter a Leo, o Shaddai, acho que a gente tem que sempre tentar integrar no nosso projeto essa parte social, porque acho que ela gera fruto, né, mas ela, acho que é a maior emoção, né, felicidade, na verdade, é isso, né, ver E essas meninas sair e crescer como atleta, como pessoa, eh, e ter realmente uma nova oportunidade na vida, né? não, é sensacional. Assim, o projeto avançou muito, né? Com o feminino, masculino também. Como é que tá a situação também? Já estão pensando em dar esse passo adiante? Então masculino é um pouco mais complicado, né? De fato, a gente tem menos meninos. A gente está tentando justamente abrir umas portas para eles também poder evoluir. Então, o que a gente fez com as meninas no ano passado, né? Que a gente não podia competir. A gente teve uma parceria com o Niterói, com o São José, com o Leões. O Charrua também tinha feito isso antes. Então, quero aproveitar para agradecer. O Delta também investir na categoria de base para encontrar mais meninos, né? E também ter essa opção, né? Maravilha. Bom, acho que a internet deu uma balançada agora, mas estou tudo É, certo. Silvio. pode Tudo falar. certo. Não, eu só queria te agradecer e parabenizar pelo trabalho aí. O time do Oriente, como o pessoal fala, ó, Shaddai. É uma piadinha, tem uma história atrás disso. Quer contar? Ah, não sei se posso contar, mas teve uma postagem o ano passado, né? Quando saiu o elenco do Sul, do Sul, acho que apareceram 6 meninos do El Shaddai. E aí alguém
que acompanha o rugby brasileiro perguntou quem é esse time do Oriente, né? E aí ficou. Tá Na certo. verdade é isso aí, ficou. Mas hoje é mais uma piada, né? Mas acaba dando mais uma motivação, É motivação lógico. adicional. É A lógico. coisa Valeu, vai. Simão. Tá, beleza. É isso, valeu, Simão, e parabéns aí pro trabalho do pessoal aí no El Shaddai, sensacional e grande conquista aí pro rugby do Rio de Janeiro. Não, muito obrigado, Victor. Esqueci um nome que a gente adora aqui, que é a Yasmin. Ah, Que a claro. Yasmin também é desse projeto. E a gente viu que ela tá na lista lá do Pan-Americano, então a gente está Foi. muito feliz por ela. Sensacional. Fantástico. Sensacional. Muito obrigado, Victor. Valeu, Simão. Até mais. Muito obrigado. Até mais. Boa noite. Boa, tá aí o Simão. Um grande papo com relação ao El Shaddai, grande projeto lá, carioca, do rugby carioca na região de Jacarepaguá, Curicica. Enfim, grande papo aí para conhecermos mais sobre o desenvolvimento do rugby carioca. E agora é a hora de falar de Copa do Mundo. Nossa parte final do programa é sobre Copa do Mundo de Rugby. Tivemos nesse final de semana todos os jogos, lógico, nos canais ESPN e Star Plus, mas tivemos a rodada final da primeira fase. Começou aí com Uruguai 0, Nova Zelândia 73, França 60, Itália 7, Gales 43, Geórgia 19. Aí começaram os jogaços aí. Inglaterra 18, Samoa 17. Samoa quase vence os ingleses. Irlanda 36-14 sobre a Escócia. Um jogaço, na verdade, Irlanda dando recado para todo mundo que é um time muito, muito difícil de ser batido. 17 vitórias consecutivas para a Irlanda, buscando até recorde mundial aí, quem sabe. Argentina 39, Japão 27, jogo emocionante. Japão foi melhor em boa parte do jogo, mas a Argentina prevaleceu. A Argentina classificada para as quartas de final. Vitória importantíssima, crucial aí para os Pumas pela quinta vez nas quartas de final da Copa do Mundo. Tonga 45, Romênia 24 e tivemos ainda Fiji 23, Portugal 24, maior vitória da história do rugby português. Parabéns para nossos amigos portugueses, grande vitória, importantíssima para o rugby do Tier 2, das nações emergentes do mundo. Uma vitória incrível de Portugal, jogaço, que não desclassificou o Fiji. Fiji está classificado ainda assim para a próxima fase e garantiu vaga nas quartas de final, mas Portugal conseguiu sua primeira vitória. O maior momento aí da história do rugby português, com certeza. Grupo A terminou com França, primeiro lugar, 18 pontos, Nova Zelândia com 15, Itália com 10, Uruguai com 5, Namíbia com 0. Grupo B, Irlanda 19, África do Sul 15, Escócia 10, Tonga 5 e Romênia 0. Grupo C, Gales 19, Fiji 11, Austrália 11, primeira eliminação da história da Austrália em fase de grupos, Portugal 6 e Geórgia 3. E no grupo D, Inglaterra 18, Argentina 14, Japão 9, Samoa 7 e Chile 0. Teremos nas quartas de final, nesse final de semana agora, teremos ao meio-dia do sábado, Gales contra a Argentina, jogão, hein? A Argentina tem uma boa possibilidade de chegar em semifinal, apesar do favoritismo ser levemente galês pelo momento. Teremos ainda às 4 da tarde, Irlanda e Nova Zelândia. Que jogaço, a Irlanda buscando pela primeira vez na história passar das quartas de final, e os All Blacks, claro, buscando ainda o título, porque o tetracampeonato, porque é um time que não está nada morto, não. Nova Zelândia com certeza brigando pelo título. E no domingo, meio-dia, teremos Inglaterra e Fiji, jogaço. Fiji pela terceira vez em sua história nas quartas de final. Inglaterra também buscando a semifinal, né? A equipe que foi vice-campeã da Copa do Mundo passada. E teremos às 4 da tarde França e África do Sul. Esse jogo vai dar o que falar, quase com gosto de final antecipada, né? Assim como Irlanda e Nova Zelândia. Dois jogos que deviam ser semifinal, mas na verdade estão ainda acontecendo nas quartas. França e Nova Zelândia espetacular pela frente aí no domingo. África do Sul atual campeã do mundo, França país sede. E é isso, pessoal. Fiquem por dentro aí da Copa do Mundo de Rugby, confiram, assistam os jogos, fiquem ligados na ESPN, vai ter Abre o Jogo, né, os programas antes das partidas dessas quartas de final, e aí semana que vem voltamos para falar muito da final do Campeonato Brasileiro em Super 12, teremos um papo especial na semana que vem sobre Super 12, além lógico, de muita Copa do Mundo. Valeu, pessoal, até a próxima.